Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Que saudades, que eu estava aqui de ministrar a palavra para vocês. Infelizmente tivemos uns contratempos, umas intercorrências, umas distrações, mas nada que nos impeça de continuar firme no Senhor Jesus Cristo, firme na palavra, firme no propósito a qual o Senhor nos criou. Você sabe por que o Senhor criou a humanidade? Você sabe o porquê? Qual foi o propósito? Bem, Gênesis 1:27 deixa bem claro: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E criou Deus homem e mulher à sua imagem e semelhança. Deus, quando criou o homem, Ele criou para ser semelhança de Jesus Cristo. Ele criou o homem para louvor e glória do teu santo e poderoso nome, para que possamos ser um ser que louva e exalta o Senhor. Mas a pergunta que não quer calar: por que a humanidade ela precisa de salvação? Por que a humanidade ela precisa de um resgatador? Se ela foi criada com o objetivo de louvar a Deus e ser a semelhança de Jesus Cristo, por que a humanidade ela precisa de salvação? Bem, é uma história bem antiga e se encontra em Gênesis, e lá no Éden já. Infelizmente nós tivemos o primeiro casal que desobedeceu a palavra de Deus. A ordem era clara: não coma daquele fruto, daquela árvore, não comerás. Mas, como todo ser humano que gosta de contrariar leis, limites, vai lá aquele lindo e belo casal e desobedece a ordem que o Senhor havia dado. E entra o pecado no mundo, e aquele grande abismo entre o homem e Deus se faz. É decretado então aquele afastamento, o pecado que afasta o homem de Deus. Romanos 3:23: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Porque a humanidade precisa de salvação. Porque nós cristãos somos discípulos e estamos cumprindo Mateus 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos em meu nome. Porque a igreja verdadeira, a igreja raiz, que sabe que Jesus Cristo vai voltar e precisa pregar a palavra de Deus, porque a igreja, ela fala para ti, querido irmão, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque ainda há homens e mulheres, crianças, jovens que estão pregando a palavra de Deus. É para você ter a certeza de que a humanidade ela precisa de salvação. 2 Pedro 2,19 diz assim: promete-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Vamos de novo. Prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro 2,19 será a base do nosso vídeo hoje. Eu não irei me prolongar. A humanidade ela precisa de um resgatador, porque Satanás aprisionou a humanidade na corrupção, nos vícios, na luxúria, na gula, na soberba, na inveja, na idolatria, na preguiça. Ele aprisionou a humanidade. E somente por intermédio de Jesus Cristo é que nós possamos ser libertos. E a própria palavra diz que aquele que é vencido, ele fica escravo do vencedor. Vencido pela sua própria cobiça, pela sua própria vontade, acaba sendo escravo de Satanás, porque não consegue vencer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E somente através de Jesus Cristo nós conseguimos vencer o nosso eu. Através desse amor que foi derramado na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar com Deus, de ter os nossos pecados perdoados e ter a vida eterna. A palavra do Senhor em 1 João 2,25, até um texto que está
uma página para outra, muito interessante. Olha que delícia. Pedro e João, na mesma página. Esta é a promessa que vos dou, a vida eterna. A promessa da vida eterna é para os salvos. É para aquele homem e mulher que entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Como Romanos 10, uma palavra do Senhor em Romanos 10:9. Romanos 10:9. Se com a sua boca confessar ao Senhor como único Salvador e crer no seu coração, será salvo. A promessa da salvação, a promessa da vida eterna é para aquele que aceitou a Jesus Cristo. A humanidade, ela precisa ser salva porque ela é escrava do pecado. Ela é escrava das suas próprias vontades e cobiça. Ela é escrava de Satanás. E ela só consegue essa liberdade por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos a promessa da vida eterna, mas para isso é preciso entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, confessar com os nossos lábios que aceitamos Ele como o nosso único e suficiente Salvador, reconhecendo que Ele ressuscitou dentre os mortos e crer no nosso coração que Ele é o nosso Salvador. A humanidade, ela está perdida se não for Jesus Cristo. Ao engano, à mentira, à sua própria vaidade, pela sua própria carne. E se não for Jesus Cristo, o nosso Salvador, estaríamos a passos largos para a condenação eterna, para a morte eterna. Então fica aqui 2 Pedro. Prometeu liberdade, é o que Satanás ele faz. Ele promete uma vida de prazeres, de ganhos, mas acabamos ficando presos à escravidão por Satanás. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Só existe uma verdade, Jesus Cristo. Só existe uma vida, Jesus Cristo. Uma resposta, Jesus Cristo. Uma solução, Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. E eu trago essa palavra porque a humanidade, ela precisa de salvação. Ela precisa de um resgatador. E esse resgatador deu a vida por mim e por ti. Ele é Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Deus te abençoe grandemente e poderosamente. E permita que Jesus Cristo entre na sua vida e faça a mudança nos teus dias. Louve e exalta o nosso Deus Todo-Poderoso pelo privilégio de falar da tua palavra e de proclamar as boas novas. É isso que um discípulo, um cristão faz. Ele proclama, ele declara as boas novas e ele compartilha o quão gostoso é a palavra do nosso Deus. Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que jamais, jamais foge a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz.